Eu sou Deise Vilas Boas, professora associada de Histologia do Departamento de Biomorfologia do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e aqui nesse vídeo eu vou tecer considerações a respeito do tecido conjuntivo propriamente dito, parte 1, matriz extracelular. Então, vamos lá? Os tecidos conjuntivos propriamente ditos, eles fazem parte de um conjunto de tecidos básicos, são denominados conjuntamente de tecidos conjuntivos, e que fazem parte do tecido conjuntivo propriamente dito, com seus diferentes subtipos, e os chamados tecidos conjuntivos especializados. Então, para visitar as características gerais, origem, embriogênese, funções desses tecidos conjuntivos, eu oriento vocês a explorarem o vídeo de tecido conjuntivo, aspectos gerais. Nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar exclusivamente da matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito. Esse vídeo é pareado com a parte 2, que diz respeito às células do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, vamos lá iniciar a nossa exploração. Antes de começar a falar propriamente dito a respeito da matriz extracelular, eu gostaria de falar brevemente a respeito dos subtipos de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, nós temos aqui o tecido conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo, que também é conhecido como tecido conjuntivo areolar, o tecido conjuntivo do tipo denso não modelado e o tecido conjuntivo do tipo denso modelado. Observem que são dois subtipos de denso. Então, ainda sem querer compreender do ponto de vista de identificar esses componentes, eu gostaria que vocês se concentrassem no aspecto desses três tecidos, para que vocês vejam o que eles têm de diferente, o que eles têm em comum. Bom, queria começar aqui descrevendo essas estruturas alongadas, coradas em roxo, pela hematoxilina, pelo corante básico aqui da mistura, que é a coloração de rotina famosa, HE. Então, essas estruturas aqui, geralmente alongadas, coradas em roxo pela hematoxilina, então, portanto, né, estruturas de caráter ácido, né? Lembrando que a hematoxilina é básica. Essas estruturas representam aqui a célula, né? Parte da célula que está sendo visualizada em algumas situações, né? E a gente vai explorar esse aspecto no segundo vídeo dessa série. Bom, então, eu queria agora que vocês se concentrassem nesse material que aparece fora das células, né? Que a gente tem diferentes tipos de células, existe um predomínio absoluto de uma população específica, que não vem o caso aqui no momento, subpopulação esta, inclusive, responsável pela produção dos componentes deste material, que é tema da aula, né? Mas observem que todo esse material aqui que é observado fora da célula, e aqui a gente chama de matriz extracelular, exatamente nesse sentido, né? Está fora da célula, ele se apresenta aqui da seguinte forma: corado em rosa pela eosina, né? Corante ácido da coloração hematoxilina e eosina, portanto, estruturas de caráter básico, né? Interagindo aqui fortemente com essa eosina. E aqui eu já vou adiantar para vocês que essas estruturas visíveis, elas são fibras. É um componente fibroso. Observem que aqui, nesse tecido frouxo, essas fibras, elas, né, se apresentam praticamente individuais, né? Então, a gente consegue ver muitos espaços brancos. Esses espaços brancos também são importantes aqui para a aula de hoje. Entre essas fibras,
Aqui, nos tecidos densos, a gente observa que essas fibras conseguem formar feixes, né? Então, a gente tem conjuntos de fibras aqui. No denso não modelado, esses feixes, eles se agrupam em diversas direções. E aqui, no tecido conjuntivo denso modelado, a direção desses feixes é única. E a gente consegue observar, inclusive, pelo trajeto direcional também dessas células aqui, né? Mais representado pelos núcleos. Então, o que é que esses 3 subtipos de tecido conjuntivo propriamente dito têm de comum e de diferente? Bom, queria dizer para vocês que os 3 subtipos de tecido conjuntivo propriamente dito, eles são formados exatamente pelos mesmos componentes, tanto do ponto de vista das células, quanto do ponto de vista dos componentes da matriz extracelular. Então, qual seria a diferença entre esses 3 subtipos? A diferença está, em parte, na quantidade de células que vai estar presente em um e outro, em determinadas situações, mas essa diferença ela está especialmente relacionada com o fato de como os componentes da matriz extracelular se organizam estruturalmente para, no caso, executar as funções para as quais esses tecidos, onde eles estiverem, né, eles estão designados. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês do tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo frouxo, ele está presente na primeira porção da derme, a derme papilar, a derme que fica logo abaixo da epiderme, da porção epitelial da pele. Também está presente em mucosas, ao redor de vasos, enfim, preenchendo espaços em diversas regiões do corpo. O tecido conjuntivo frouxo, ele é o mais bem distribuído, né, no corpo humano. E esse tecido, ele é chamado de frouxo, tanto pelo fato das suas fibras aqui, rosas, não formarem feixes densos, ó, né? E pelo fato delas terem esses espaços aqui, que aparecem como os espaços brancos, né? Que, na verdade, esse espaço branco, ele corresponde a um componente da matriz extracelular, que aqui não está sendo visualizado, foi removido no processamento histológico, que vocês provavelmente já conhecem, e corresponde a um complexo macromolecular em forma de um gel, não? Um gel bastante hidratado. Observem que quando a gente vai para os tecidos conjuntivos propriamente ditos, densos, gradativamente, esses espaços brancos eles vão diminuindo de tamanho, justamente porque a quantidade desse gel, desse componente, tende a diminuir um pouco mesmo para ofertar as características estruturais e, consequentemente, funcionais que esses 2 tecidos densos vão realizar. Então, a gente tem aqui no denso não modelado o exemplo da derme reticular, da maior porção da derme, né, que é responsável pela resistência da pele. Então, observem que existe, de fato, a necessidade da formação de feixes de fibras e também tecido conjuntivo denso no modelo, ele também é encontrado revestindo, constituindo órgãos na qualidade de cápsulas. Diversos órgãos do corpo possuem também cápsulas de tecido conjuntivo denso no modelado. Aqui no tecido conjuntivo denso modelado, a gente tem uma estratégia da natureza onde esses feixes eles se alinham de forma paralela, unidirecional, para que a deposição axial de forças seja realizada de acordo com as forças que esse tecido aí vai receber. Então, a gente tem o exemplo dos tendões e dos ligamentos, né? E a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas tanto tendões como ligamentos são extremamente sujeitos a força tênsil, né? De resistir à força, inclusive, de estiramento, né? Então, esse tecido conjuntivo denso, ele está preparado para esta função de resistir, diferentemente do denso não modelado. Então,
cada subtipo de tecido conjuntivo propriamente dito apresenta a sua localização com estrutura específica, e os componentes, eles, embora sejam os mesmos, variam do ponto de vista da organização estrutural. Eu trouxe aqui o exemplo da derme para esmiuçar para vocês como é importante que os diferentes tecidos eles estejam adequadamente localizados de acordo ali com o que eles vão fazer. Então, observem aqui a derme papilar, a camadinha que fica logo abaixo da epiderme e que acompanha esse contorno ondulado da epiderme, né? Esse trajeto ondulado que serve para aumentar a área de contato epitélio conjuntivo aqui, né? Diante de todo tipo de força que a pele é sujeita, toda a natureza de pressão e também de estiramento, enfim. Então, a gente tem aqui a derme papilar, que recebe esse nome em virtude das papilas dérmicas, né, dessas regiões aqui, onde a gente tem um adentramentozinho do tecido conjuntivo em relação ao tecido epitelial, e essa derme papilar, ela é formada por tecido conjuntivo frouxo. Por quê? Porque a função da derme papilar é, basicamente, fazer esse link territorial, né, de transição do epitélio para o tecido conjuntivo, com bastante vascularização, aporte nutricional, porque a derme papilar é responsável por essa troca direta, né, que é realizada aí através de uma matriz extracelular estudada no vídeo de tecido epitelial, né, a lâmina basal ou membrana basal, dependendo, e essa membrana basal ela está diretamente ligada à derme papilar, fazendo a sua interposição, o seu papel de filtro físico e filtro molecular, selecionando o que vem dessa derme papilar para nutrir este epitélio, fornecendo completamente este apoio. Então, a derme papilar costuma ser, inclusive, bastante vascularizada e cumpre muito bem o seu papel, apesar de ser uma região consideravelmente estreita, quando a gente compara com a derme reticular, né, que é uma área extremamente larga em relação à derme papilar. A derme reticular é formada por tecido conjuntivo denso, não modelado, como vocês podem observar aqui. Ela é responsável pela resistência estrutural que essa pele precisa ter, né? Entre outras funções também, mas especialmente a característica da matriz que mais atende ao aspecto funcional é essa questão da resistência estrutural que essa pele vai ter. Então, aqui a gente tem, na mesma região, comungando dois tipos diferentes de tecido conjuntivo propriamente dito, onde a gente vê que o arranjo molecular e estrutural desse tecido conjuntivo propriamente dito implica completamente no aspecto funcional. Aqui eu trouxe para vocês os dois exemplos de tendões e ligamentos, aqui os tendões que são responsáveis basicamente por fazer ancoragem muscular em ossos, né? Então, aqui a gente está visualizando o famoso tendão de Aquiles, e aqui a gente tem ligamentos. Ligamentos têm várias funções, mas a função primordial de um ligamento é fazer união entre dois ossos, dois ou mais, né, ossos. Então, por serem regiões extremamente sujeitas à força de estiramento, de tensão, esses componentes anatômicos precisam ser extremamente resistentes e a organização paralela desses feixes de fibras colágenas, como vocês estão vendo aqui, em dois trajetos diferentes, né? Aqui um pouco mais ampliado. Observem que as células acompanham esse trajeto, atende muito bem a função de tendões e ligamentos. Então, aqui a gente consegue ver um pouco nessa fotomicrografia, ambas também coradas por hematoxilina e eosina, a gente consegue ver bem espaços aqui que correspondem aos espaços ocupados pelo gel hidratado, que tem nome, mas que será apresentado mais adiante. Então, quando a gente fala de MEC, de matriz extracelular, que é tecido conjuntivo propriamente dito,
nós estamos falando de um componente que é fibroso e de um componente que tem sido denominado componente fluido, né, que é representado pela substância fundamental e um líquido tecidual associado. Do ponto de vista das fibras, no tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos as fibras chamadas de colágenas, as chamadas reticulares, antigamente reticulínicas, mas conhecidas mais como reticulares, e as fibras elásticas. Do ponto de vista do componente fluido, nós temos um complexo macromolecular formado principalmente por glicosaminoglicanas, proteoglicanas e glicoproteínas adesivas, esses componentes hidratados, tudo isso na presença da água, e esse gel, né, esse componente fluido, ele só é um gel, por assim dizer, porque ele apresenta esses componentes, que a gente vai estudar detalhadamente mais adiante, fazendo a sua composição, né? Então, por mais que seja um componente muito rico em água, a substância fundamental tem a sua composição em gel pela presença dessas macromoléculas. Bom, associado a essa substância fundamental e banhando fibras e células, nós temos o líquido tecidual, que também tem sido, de forma mais contemporânea, chamado de fluido tissular ou fluido intersticial, são sinonímias, e esse líquido tecidual aqui, ele é um componente que, ao contrário das fibras e das macromoléculas da substância fundamental, eles não são produzidos por células ali do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, o líquido tecidual, ele vem do sangue, né, a partir da microcirculação, de uma forma específica, que a gente também vai abordar no finalzinho desse vídeo. Então, nós vamos começar aqui a abordagem a partir do componente fibroso, iniciando pelas fibras colágenas. Mas vamos entender um pouquinho aqui o contexto completo, antes de falar de forma específica sobre as fibras colágenas, né? As fibras chamadas de colágenas do tecido conjuntivo propriamente dito, elas, embora tenham esse nome de colágenas, né, elas comungam com um grupo de fibras chamadas reticulares, que também são formadas por uma proteína do tipo colágeno. Então, são essas duas fibras que pertencem ao sistema colágeno de fibras do tecido conjuntivo propriamente dito. Essas fibras colágenas, elas são chamadas de colágenas porque elas foram as primeiras a serem descritas. Elas são constituídas substancialmente pelo principal tipo de colágeno, que é o colágeno tipo 1, que também é o mais bem estudado, é o mais bem descrito, é o mais distribuído no corpo humano e no corpo dos mamíferos em geral. E esse colágeno, portanto, tipo 1, no caso, aí, batizou o nome das fibras, né? Então, elas são fibras colágenas. As fibras reticulares, elas são formadas por uma composição onde o colágeno tipo 3 participa de uma forma muito importante, né? Então, colágeno também, eles têm uma biossíntese muito semelhante, mas eles têm particularidades estruturais que a gente vai comentar também mais adiante, né? Tem aspectos distintos, afinidades tintoriais distintas e etc. Além das duas fibras, nós temos no tecido conjuntivo as chamadas fibras elásticas, que elas não pertencem à família colágeno de proteínas, elas pertencem ao chamado sistema elástico. Então, o sistema colágeno, então, existem muitos tipos de colágenos, pelo menos 20 tipos de colágenos muito bem descritos. Nem todos os colágenos são capazes de formar fibras, mas aqui a gente vai se concentrar apenas nesses dois subtipos. Tá? Então, vou trazer aqui 3 fotomicrografias apenas para que vocês vejam como essas fibras elas se apresentam, né? Observem que são cores bem distintas, porque são colorações distintas, né? Essa aqui é a mais diferente de todas, mas reparem, essas fibras que vocês têm visualizado desde o início da exploração da temática, elas é que são chamadas de fibras colágenas, essas fibras rosas, coradas pela eosina, que eu descrevi para vocês. Tá? Então, essas são as fibras colágenas,
colágeno tipo 1. Aqui a gente tem as fibras reticulares, coradas aqui, enegrecidas, né, bastante delicadas. Então, é uma outra coloração, então, a coloração por sais de prata, iremos discutir também. E aqui a gente tem uma associação de corantes, né? E eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o destaque aqui da presença de um dos corantes da associação que faz a diferenciação das fibras elásticas, né? Então, a gente, na coloração de rotina, a coloração hematoxilina e eosina, a gente não consegue ver fibras bem reticulares e a gente tem uma visualização muito limitada do componente elástico, né? Então, a gente vê em HE componente elástico em situações específicas. Então, quando elas estão assim, em forma de fibras, a gente não consegue visualizar. Nem sempre essas fibras elásticas estão assim, como nesse corte, que na verdade é um corte esgaçado, né? As fibras elásticas elas são relativamente onduladas, mas esses são aspectos bastante comuns dessas três fibras, e a gente agora vai partir para a diferenciação de cada uma delas, começando pelas fibras colágenas. Então, aqui no grifo dos autores, né, pessoal do ICB da USP, a gente tem aqui em azul, nesse grifo, o que seria, nesse tecido aqui, parte da fibra colágena, né? Só para diferenciar aqui do componente que tá claro que seria do gel, que eu me referi a vocês, né? Que é outro componente da matriz. Então, aqui do componente fibroso, como a gente está em HE, a gente só está visualizando bem as fibras colágenas. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês agora da questão estrutural do colágeno tipo 1, para falar a respeito do seu aspecto de afinidade tintorial dentro da coloração HE. Então, aqui a gente tem os resíduos de aminoácidos, né, presentes aqui estruturalmente no colágeno tipo 1, e aqui os colágenos estruturais, né, que são comuns aos colágenos, glicina, hidroxiprolina e prolina, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui para os aminoácidos básicos, né, para que vocês vejam aqui a quantidade em média de resíduos, né? Então, o que vai determinar, do ponto de vista da afinidade tintorial, a interação que uma proteína vai ter com o corante ali, com a coloração em questão, é o tipo de aminoácido que está predominando na cadeia, né? Então, é só para que vocês observem que o colágeno tipo 1, ele tem uma elevada predomínio de lisina e de arginina, que são aminoácidos básicos e que contribuem substancialmente para essa característica química do colágeno tipo 1 de atrair a eosina, né? Então, tornando essa proteína com um caráter muito forte, básico, e que traz, consequentemente, a atração para a eosina, que é o corante ácido da mistura HE. Só que nem sempre vocês vão conseguir a resposta que vocês querem do ponto de vista do diagnóstico ali, ou da pergunta de pesquisa que está em questão, utilizando a coloração HE. Então, como a gente tem na coloração HE essas nuances, né, que variam do rosa claro para o rosa escuro, e o vermelho um pouco assim, como nas hemácias, roxo, né, lilás ali da hematoxilina, então a gente acaba tendo uma paleta de cores que se parece que muito, quando você tem, por exemplo, tecidos musculares associados, dificulta a diferenciação muitas vezes, né? Então, tem determinadas situações de diagnóstico e de pesquisa, inclusive para analisar graus de fibrose, né, relacionados com determinadas doenças, que tem um diagnóstico microscópico importante, então você vai precisar lançar mão de outras colorações especiais que também interagem bem com o colágeno tipo 1, só que atribuindo outra cor. Então, aqui eu trouxe o exemplo de dois tricrômicos. Os tricrômicos são bem utilizados, existem vários tipos de tricrômicos, né? Eu trouxe aqui dois exemplos para mostrar para vocês, de tricrômicos que são bastante utilizados na rotina, tanto de diagnóstico quanto de pesquisa, para identificar fibras de colágeno tipo 1. Então, aqui eu trouxe o Gomori, o tricrômico de Gomori,
que cora essas fibras em um verde azulado ou azul esverdeado, isso aí depende, né, até da captação, às vezes, da imagem, mas é bem descrito como um verde azulado, enfim. E o tricrômico de Gomori, observe que aqui, nesse caso, existe uma diferenciação, no caso das fibras aqui de tecido conjuntivo, do tipo fibras colágenas, né, tipo 1 aqui, dessas estruturas, que no caso aqui trata-se de uma parede muscular, né, de artéria. Então a gente consegue ver aqui também, né, as hemácias coradas. Então, quando a gente está diante de uma coloração HE, fica tudo muito parecido. Eu trouxe aqui um outro exemplo também, que é o tricrômico de Masson, que é bem utilizado também nessa rotina, enquanto coloração especial, e que cora aqui também as fibras colágenas em um azul esverdeado, né? Ou verde azulado, mas observem como é diferente, né, aqui da porção epitelial. Então, vejam que se a gente tivesse aqui uma hematoxilina eosina, a gente estaria vendo essas fibras todas rosa, né? Então, às vezes, aqui nem tanto, porque a gente tem uma delimitação muito interessante da epiderme em relação à derme, uma delimitação território mesmo, tecidual, mas, por exemplo, quando isso aparece em associação com tecido muscular, muitas vezes fica muito difícil de saber o que é músculo, né? As fibras musculares, elas também atraem as células, né, musculares, as fibras musculares também atraem a eosina da coloração HE, então a gente fica muitas vezes sem saber exatamente onde aquele tecido conjuntivo ali está presente, quando ele é importante para responder à pergunta de diagnóstico de pesquisa. Então, eu queria aqui, eu nem vou explorar muito o conteúdo de biossíntese de colágeno, porque quem quiser aprofundar esse conteúdo, visite, por favor, o vídeo de biossíntese de colágeno, mas eu queria trazer aqui alguns aspectos básicos para justificar uma coisa muito comum e muito explorada nos livros de histologia, que é o aspecto das fibrilas, né, de colágeno, são as estruturas que constituem as fibras, em microscopia eletrônica de transmissão. Como vocês podem ver aqui, esse aspecto é estriado, apresentando uma diferenciação baseada na alternância de bandas claras e bandas escuras, né? Que são completamente repetidas, né? É um estado de agregação molecular muito interessante, um estado de agregação molecular elevadíssimo, né? Então, primeiro, observem aqui, mostrando da parte mais bioquímica e molecular para a parte mais, vamos dizer assim, histológica, né? A gente aqui, os aminoácidos estruturais aqui comuns, né? E que se estruturam para formar uma tripla hélice, né? A partir da secreção extracelular de subunidade de tropocolágeno. A biossíntese de colágeno tem duas fases, tem uma fase intracelular e tem uma fase extracelular, e aqui a gente tem a representação da tripla hélice, né, das cadeias, no caso do colágeno tipo 1 seriam as cadeias alfa 1 e alfa 2, né? E se organizando para compor o que a gente chama de fibrilas, e essas fibrilas aqui constituindo o que a gente chama de fibra, que é o que a gente enxerga na microscopia de luz convencional, né? Microscopia de luz comum, que é o que eu tenho mostrado para vocês até então. Então, observem aqui agora esse desenho muito interessante, que mostra aqui, no caso, um feixe, mas que não vai nos interessar tanto agora, né? Aqui nas situações onde existe a formação dos feixes, nem sempre feixes são formados, mas entendendo feixes como conjunto de fibras, né? Como eu expliquei para vocês nos tecidos conjuntivos denso, não modelado e denso modelado. Mas vamos ficar atentos aqui para a questão das fibras, né? Então, que a gente está partindo aqui da ideia ao contrário, né? Então, isso aqui é a representação disso aqui. Então, cada fibra, como vocês já viram no desenho de baixo, é composto por uma fibrila. E aí é que eu gostaria que vocês observassem que a forma como a gente observa essas alternâncias de bandas claras e escuras, essas estriações do colágeno tipo 1, no caso aqui, quer dizer, a gente está tratando do colágeno tipo 1, né? Mas não só, reflete a estruturação molecular das subunidades que constituem a fibrila. Então, observem
vocês estão vendo aqui essa medida de 280 nanômetros? Isso aqui corresponde a uma subunidade de tropocolágeno, né? Que essas subunidades de tropocolágeno, elas vão se associando, né, com um componente amorfo cimentante e dando origem nessa associação a dois tipos de regiões na molécula. Então, essa região aqui, que é compreendida como região lacunar, estão vendo? Observem, que dá origem às regiões escuras, né, que vocês estão vendo, e as regiões aqui que são chamadas de regiões de sobreposição, que são as faixas mais largas e mais claras. Aqui a gente não consegue ver com tanta clareza, né? Mas essas bandas mais claras são as regiões de sobreposição. Portanto, essa visualização que a gente vê das fibrilhas de colágeno tipo 1, por exemplo, né, no microscópio eletrônico, elas refletem essa estruturação aqui, justamente, que é dessas fibrilas. Um outro aspecto interessante também, do ponto de vista tanto do diagnóstico quanto da pesquisa, é a exploração da presença de fibras de colágeno tipo 1 a partir da coloração Picrocírios red. Então, a coloração conhecida, né, genericamente como Picrocírios, ela pode ser utilizada na presença da microscopia de polarização ou não, e a gente consegue ver bem as fibras de colágeno tipo 1 na polarização, porque elas são muito paralelas, com estruturas muito repetidas, né? Então, todos esses componentes que possuem um estado de agregação molecular muito elevado, eles são bem visualizados em microscopia de polarização. A gente vê assim, estruturas muitas vezes brilhantes contra um campo escuro, né, no fundo. Mas no caso aqui, pela deposição do Picrocírios, né, que é uma coloração ácida, essa coloração especificamente, ela se agrega paralelamente às fibras. Então, elas conseguem exaltar uma birrefringência que já é natural das fibras colágenas, né? Então, todas as estruturas que geralmente se organizam assim de forma muito repetitiva na natureza apresentam um grau elevado de birrefringência e apresentam-se na luz polarizada de uma forma diferenciada. Então, no caso do Picrocírios red, as fibras de colágeno tipo 1, elas ficam com um amarelo forte, muito brilhante, né? Como vocês estão vendo aqui, tá? Quando você não tem um microscópio de polarização, você pode utilizar o Picrocírios para evidenciar o tecido conjuntivo, ele vai deixar as fibras de colágeno tipo 1, as fibras colágenas bem vermelhas, e você também pode quantificar, pode, enfim, diferenciar, realizar aquele objetivo ali que está em questão. Bom, do ponto de vista aqui das fibras reticulares. As fibras reticulares, elas são compostas pelo colágeno de tipo 3, mais substancialmente, né? Na verdade, elas são formadas dentro de um contexto macro, né, molecular, chamado reticulina, que faz parte do colágeno tipo 3, mas também a fibronectina, que é uma proteína adesiva, e pelo menos uma glicoproteína não colagenosa, né? Isso é a reticulina, na verdade. Então, as fibras reticulares, elas têm muitas semelhanças do ponto de vista da biossíntese, né, com o colágeno tipo 1, só que elas possuem um alto conteúdo glicídico e que participa da união das subunidades e que impede essas fibras de formarem feixes. Então, a gente sempre vai observar as fibras reticulares assim, relativamente individualizadas, elas são bem delicadas, elas aparecem assim enegrecidas nas impregnações contendo sais de prata, que são chamadas também de impregnações argênticas, né? Inclusive existe uma impregnação argêntica para a reticulina muito famosa, que foi desenvolvida pelo próprio Gomori, que é aquele mesmo Gomori, né, do tricrômico que eu citei anteriormente, mas enfim, existem algumas receitas para se corar fibra reticular a partir da presença de sais de prata, e esse componente glicídico que existe, glicolipídico, que existe em associação com essas fibras, faz com que elas atraiam esse tipo de corante. Não é restrito, você pode utilizar um corante também
o PAS, por exemplo, que cola polissacarídeos complexos, ele também identifica fibras reticulares, mas o padrão ouro de fibras reticulares, de fato, é dado pelas chamadas impregnações argênticas, né? Esses corantes contendo sais de prata que dão, inclusive, esse nome a essas fibras, né? De argirófilas ou argirofílicas, né? Enfim, como vocês queiram. Então, muito importante esse aspecto dessas fibras. As fibras reticulares, não se enganem, né? Embora elas não formem feixes, elas não participem com essa função de dar uma resistência muito robusta estrutural, elas participam ativamente do arcabouço tridimensional de diversas estruturas, de diversos órgãos, especialmente de órgãos linfóides, participam da constituição do tecido adiposo, alguns tecidos musculares, especialmente do tecido muscular liso. Então, essas fibras reticulares, aqui a gente tem um exemplo do fígado, né? Os hepatócitos, aqui a gente consegue ver até um contorno de núcleo e nucleolo. Então, observem como essas fibras aqui no fígado, elas formam esse arcabouço aqui, contornando estruturalmente, estão formando justamente essa rede, né? Elas recebem esse nome de reticulares justamente porque elas têm esse formato de rede, né? Então, embora delicadas e sem formar feixes, elas cumprem muito bem o seu papel, inclusive ao redor de vasos sanguíneos, mantendo muitas vezes, quando necessário, dependendo de qual seja esse vaso, a luz, né, contribuindo para que a luz desses vasos permaneçam abertas. E aqui a gente tem um exemplo de um linfonodo, né? Numa coloração de prata hematoxilina, a hematoxilina aqui um pouco oxidada, bem verdade, mas vocês conseguem ver essas fibras enegrecidas aqui com clareza, não é exclusividade de linfonodos, todos os órgãos linfóides, em geral, possuem uma grande, né, quantidade de fibras reticulares, fazendo os seus arcabouços, e, portanto, as fibras reticulares, elas são muito importantes também, né? Inclusive participam da constituição da membrana basal, estão presentes na pele, e, enfim, né? Muito importantes. Bom, agora, saindo do sistema colágeno, a gente vai falar das fibras elásticas, não? Em continuidade aqui ao estudo do componente fibroso da matriz extracelular. E eu queria começar aqui falando para vocês da estrutura simplificada da fibra elástica. Então, a fibra elástica, ela é constituída principalmente por duas proteínas, fibrilina e elastina. Então, a elastina é a que conserva as características, propriedades principais, né, de elasticidade, só que a elastina, ela é uma proteína amorfa, ela sozinha é incapaz de constituir uma fibra, né, da mesma forma como, né, todos os colágenos formam fibras. Então, a elastina, ela não forma fibras sozinha, então ela precisa da formação, da secreção, que acontece também por células do tecido conjuntivo, de uma proteína chamada fibrilina. E a fibrilina, ela vai ser sintetizada aqui como microfibrilas, né? E a partir dessas microfibrilas de fibrilina é que a gente vai ter a deposição amorfa da elastina, e essa região aqui mais central ela é chamada núcleo de elastina, e assim a gente tem o que a gente chama de uma fibra elástica. Então, trouxe duas situações aqui para vocês. Observem essas fibras coradas no vermelho alaranjado, essas fibras largas, e aqui essas fibras que fazem essa ondulação aqui estão coradas enegrecidas. Essas são as fibras elásticas aqui em destaque, como elas aparecem na coloração de Van Gieson, né? Então, Van Gieson também desenvolveu, existem algumas colorações que são chamadas de seletivas para fibras elásticas, elas são chamadas de seletivas porque elas não são exclusivas para fibras elásticas, né? Elas colocam em destaque as fibras elásticas, elas selecionam, vamos dizer assim, mas observem que é uma coloração que cora todas as estruturas, e aqui no Van Gieson, vocês vão observar sempre as fibras de colágeno tipo 1, assim, vermelhas, né, ou avermelhadas, alaranjadas, como vocês estão vendo aqui, as fibras elásticas enegrecidas. Então, aqui nesse corte também, que é de derme, a gente consegue ver a mesma coloração. Muitas vezes vocês vão ver Van Gieson e elastina, ou elástica para Van Gieson, ou elastina de Van Gieson, são sinônimos da mesma coloração. Então, observem aqui também as fibras colágenas em vermelho e as fibras elásticas enegrecidas.
O que a gente tem de importante aqui para tratar do ponto de vista da coloração? Eu já explorei, mas eu queria falar de um aspecto da distribuição de fibras elásticas na derme, que é interessante também. Então, na camada papilar, a camada mais delgada, a camada nutricional do epitélio aqui, que vem logo abaixo da epiderme, a gente tem que a deposição de fibras elásticas, ela acontece com essas fibras em um trajeto mas perpendicular à epiderme, né? Essas fibras elas são chamadas de oxitalânicas e elas correspondem a fibras, vamos dizer assim, precursoras, né? Dentro do que a gente chama elastogênese, né? Então, as fibras oxitalânicas elas são finas delgadas e elas aparecem assim. Aqui onde a gente tem a profundidade da derme, o que a gente pode observar? Que essas fibras, aquelas já não são oxitalânicas, a derme reticular, elas já são fibras maduras mesmo, de elastina, e elas têm um trajeto diferente, né? Porque elas têm uma organização paralela à epiderme, como vocês estão vendo aqui, então, e como a gente observa também com clareza aqui, né? As oxitalânicas e aqui as fibras maduras, camada reticular, camada papilar. Então, observem que na camada papilar, apesar dessas fibras oxitalânicas, elas ficarem perpendicular à epiderme, elas ficam paralelas entre si. Então, isso aqui é muito feliz para mostrar essa informação aqui que eu acabei de dar para vocês. E aqui o trajeto clássico paralelo das fibras maduras da derme, das fibras elásticas maduras da derme reticular. Aqui eu trouxe um outro exemplo que não é exatamente de tecido conjuntivo propriamente dito, né? Porque isso aqui, na verdade, é uma parede de uma grande artéria, de uma artéria de grande calibre, portanto, uma artéria elástica, onde a gente consegue ver bem aqui o componente elástico da túnica média, né? Da camada super, alguns autores diriam mais importante, da parede de uma artéria, né? Todas as camadas são importantes, mas é a camada robusta, né, que conserva o componente muscular liso, e no caso das artérias elásticas tem um componente elástico muito importante. Então, por que eu trouxe essa informação aqui para vocês? Porque eu tinha dito lá atrás, né, que a gente não consegue ver muito bem em HE o componente elástico, quando ele está estruturado em forma de fibras, né? Mas tanto na pararosanilina, hematoxilina, quanto no HE, a gente consegue ver bem o componente elástico. Por quê? Né? Embora não sejam corantes de afinidade assim principal. Porque a robustez das membranas fenestradas concêntricas de elastina da túnica média permite isso. Tem um grande volume de elastina, né? Mas ainda assim, eu trouxe aqui outros cortes também, né, de parede de artéria elástica para mostrar para vocês quantidade de material elástico nessa parede e apresentar para vocês coloração de Weigert, de Wilhelf e a orceína, né, que inclusive nós temos a orceína de Weigert também, que são colorações seletivas para fibras elásticas. Até tem outras também que não estão aqui presentes, tem algumas colorações, essas são as mais conhecidas, porque sempre que sua pergunta de pesquisa ou que o seu diagnóstico ali precisar muito da identificação do componente elástico da matriz extracelular, o ideal é que se lance mão, de fato, de uma coloração seletiva para fibra elástica, né? E isso vale, inclusive, para a derme. Bom, então, saindo do componente fibroso, a gente vai agora apresentar o atualmente chamado componente fluido da matriz extracelular, né? Então, o componente fluido da matriz extracelular, ele é conhecido como a substância fundamental, que é o gel propriamente dito, que eu me referi desde o início da aula para vocês, e em associação com o líquido tecidual, né? Que alguns autores exploram no tópico de matriz extracelular, outros autores não, mas que eu decidi explorar também, e vou explorar em seguida da substância fundamental. Então, começando aqui pela abordagem da substância fundamental, então eu queria que vocês revisitassem os espaços brancos que eu me referi no início da aula. Ó, aquele gel bastante hidratado que eu me referi, né? Então, esse gel
que ele é removido, ele é lavado, ele é riquíssimo em água, ele é lavado durante o processamento histológico, é visualizado aqui pelos espaços que a gente vê entre as fibras e as células, né? Então, esse gel, essa substância fundamental, ela corresponde a um complexo de macromoléculas, é um complexo amorfo, então não é essa coisa de um componente estruturado, visível, fibroso, que a gente vê lá no microscópio, né? A gente faz uma abordagem aqui que é bastante bioquímica, e que é muito importante na constituição dessa matriz extracelular, né? Então, se a gente pudesse resumir essa substância fundamental, que muitos autores também chamam de substância fundamental amorfa, né? Está sendo menos usado hoje, mas tem sido chamado basicamente de substância fundamental, mas são sinonímias. Essa substância fundamental, ela tem várias funções, e eu trouxe aqui enumeradas as funções que resumem realmente o que ela faz, né? Então, tratando aqui da questão do preenchimento de espaços, então, eu até falei para vocês isso quando eu estava tratando do tecido conjuntivo frouxo, né? Que ele tem mais gel, né? Ele é frouxo. Então, ele tem mais quantidade de substância fundamental, então, fazendo esse preenchimento aí, os tecidos densos têm menos. E a questão de união entre células e célula-fibra, enfim. Os componentes que participam dessa união não são, inclusive, apenas componentes como as glicoproteínas adesivas, né? Não, então, os próprios proteoglicanos, né, as próprias glicosaminoglicanas associadas em forma de proteoglicanos também participam dessa união, e a gente tem essa função aqui, portanto, que é muito importante. Então, aqui, ó, facilitar a passagem de moléculas, células e íons. Então, o que seria, né, dessa matriz extracelular sem essa substância fundamental? Então, se cada célula que tivesse que migrar, que atravessar em direção à sua intenção, né, que pode ser fisiológica ou patológica, né, pode ser uma atração quimiotática até um local, né, de liberação de mediadores químicos inflamatórios, enfim, presença de micro-organismos, não importa, essa célula ela vai precisar migrar de alguma forma. Então, se cada vez que uma molécula sinalizadora, que um íon, né, seja lá qual for a função desse íon, ou a célula que tivesse ali, né, que migrar ou que se difundir através da matriz, precisasse atravessar uma estrutura de fibra, né, então ficaria difícil. Então, essa questão de digerir componente fibroso, que, por exemplo, as células tumorais malignas fazem, né, quando estão ali invadindo o tecido conjuntivo. Então, isso aí é outra história, né? Então, a presença desse gel facilita essa passagem de macromoléculas de uma forma muito substancial. E, da mesma forma como ela facilita a passagem dessas moléculas, células e íons, ela também dificulta a penetração de invasores, né? Sejam micro-organismos, parasitas ou até corpos estranhos, enfim, ali. O que acontece? Se a gente tivesse uma substância fundamental que não fosse em forma de gel, né, de uma geleia, enfim, fosse muito fluida, muito, né, mais líquida do que gel, assim vamos dizer, a gente teria uma facilidade muito grande de penetração, né, desses micro-organismos, por exemplo. Então, a natureza, muito sábia, criou essa estrutura em gel que, ao mesmo tempo, permite a passagem, o trânsito de moléculas, íons e células, e que também, ao mesmo tempo, dificulta a penetração de micro-organismos, enfim, né? Parasitas, invasores. Aqui estão listados os principais componentes, né? Muita água nesse gel. A gente tem falado desde o início da aula desse caráter de elevada hidratação que esse gel possui. E aqui estão os principais representantes macromoleculares, as glicosaminoglicanas, as proteoglicanas e as glicoproteínas adesivas. Então, começando aqui pelas glicosaminoglicanas, as glicosaminoglicanas das matrizes extracelulares, e aí eu nem vou restringir a matriz do tecido conjuntivo propriamente dito, né? Porque os componentes eles se repetem, sim, existe uma pequena variação, mas existem muitos componentes comuns. Então, as glicosaminoglicanas que aparecem na substância fundamental da matriz extracelular são
das glicosaminoglicanas, dos ácidos hialurônicos, né? E que são glicosaminoglicanas não sulfatadas. Então, o ácido hialurônico não é sulfato, é a única glicosaminoglicana, a única GAG, né? Vou chamar de GAG a partir de agora, como a gente chama, que não é sulfatada aqui no nosso contexto. E as proteoglicanas, né? Que, na verdade, as proteoglicanas são a forma como as GAGs aparecem na substância fundamental. Elas aparecem organizadas majoritariamente na forma de proteoglicanas, né? Como a gente observa aqui, associadas aqui, no caso, a um cerne proteico. Então, as glicosaminoglicanas aqui da matriz, elas são sulfatadas. Corrigindo aqui, ó, tem um não, esse aqui é um erro. Então, as proteoglicanas, elas são estruturação para as GAGs sulfatadas. Vocês considerem esse não. Então, a gente tem aqui o sulfato de queratão, o sulfato de condroitina, uma situação específica, mas a gente tem outros, né? O heparansulfato, o dermatansulfato também, são outros exemplos de glicosaminoglicanas sulfatadas que aparecem, né, na qualidade de glicosaminoglicanas na matriz, mas aparecem assim, ó. Essas glicosaminoglicanas sulfatadas, elas aparecem formando, através de ligações covalentes, essa estrutura de proteoglicanas e complexos de proteoglicanas, né? Então, e é diferente também da estrutura do ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico, além de ser essa glicosaminoglicana não sulfatada, ele é uma glicosaminoglicana que não vai formar essa estrutura de proteoglicanas, ele vai aparecer em outra configuração estrutural, né? Uma glicosaminoglicana, uma molécula bastante grande, né? E vai aparecer em uma configuração um pouco mais linear, e, inclusive, associada a proteoglicanos, como acontece na matriz bastante na matriz da cartilagem, especialmente da cartilagem hialina, as moléculas de agrecano, né, que a gente vai ver no vídeo de tecidos cartilaginosos, mas aqui a gente traz essa configuração de proteoglicanas. Muito interessante essa imagem com os créditos aqui do banco de teses da USP. E quais seriam as funções dessas glicosaminoglicanas aí? Essas funções são muitas e são muito importantes, né? Algumas glicosaminoglicanas, especialmente na forma de proteoglicanas, executam mais outras, umas do que outras, mas basicamente nós temos proliferação celular, migração, diferenciação, adesão, agregação celular, né? Migração e diferenciação celular também, claro, agregação celular, remodelação tecidual e manutenção das estruturas morfogenéticas, né? Então, a gente tem aqui mostrando a estrutura do ácido hialurônico. Essas glicosaminoglicanas, elas correspondem a unidades de sacarídicas, né? Muitas unidades de sacarídicas repetidas, né? Contendo um ácido urônico e uma N-acetil glicosamina ou galactosamina. Aqui no caso do ácido hialurônico a gente tem o ácido D hialurônico, N-D-glicosamina, constituindo a molécula. Então, todas essas GAGs participam de forma muito importante na constituição estrutural, né? Formando mesmo do ponto de vista estrutural, quando eu digo, dando inclusive essa consistência, né? Através de resíduos de carboidratos, essa textura de gel, inclusive, e também com funções, né? Essas glicosaminoglicanas, nas suas várias formas de organização, a gente tem aqui o exemplo de um complexo proteoglicanos, né? Eles participam aqui, eles possuem sítios, né? De ligação ao colágeno, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, que é muito feliz de mostrar como existe essa organização aqui molecular tridimensional de proteoglicanas, onde a gente observa essas proteoglicanas aqui fazendo ligação com as fibras colágenas, né, fazendo essa união, e aqui com a participação da fibronectina, né, importante glicoproteína adesiva do tecido conjuntivo propriamente dito, né, fazendo aqui, observem a ancoragem com a proteína transmembrana
membrana plasmática aqui da célula, então aqui da família das integrinas. Então, isso aqui é uma forma muito comum de como se estrutura esse complexo macromolecular aqui, da parte que corresponde à parte fluida da matriz com a parte fibrosa, né? A estrutura aqui das proteoglicanas com seu cerne proteico aqui linear e muitas glicosaminoglicanas covalentemente ligadas, aqui lembrando uma escova de garrafa, né? Uma escova de laboratório, uma escova de mamadeira, que vocês devem conhecer. E aqui uma outra situação onde uma glicoproteína adesiva aqui está ligada a uma GAG, né? Então, como a gente está vendo aqui, nessa região. Então, aqui é só para revisitar o aspecto microscópico da substância fundamental, né? Então, aqui os espaços brancos que eles vão diminuindo à medida que o tecido vai ficando denso, né? Aqui a gente quase não consegue ver nessa fotomicrografia, isso não quer dizer que não exista, ela está presente sim, mas em muitas regiões acontece isso também, de tecido conjuntivo propriamente dito denso e modelado, a gente acaba até sem visualizar de tão denso que é esse arranjo do componente fibroso, né? E lembrando que quanto mais substância fundamental a gente tiver, mais frouxinho esse tecido vai ser. Bom, então aqui eu vou trazer uma abordagem do líquido tecidual, desse componente que nem sempre ele é trazido na abordagem de matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito, mas eu decidi trazer esse líquido tecidual. Ele está presente ali, banhando as células, as fibras, ele, como eu já falei, ele não vem, não é sintetizado por nenhuma célula, né? Como todos esses componentes que a gente acabou de ver, fibras colágenas, reticulares, elásticas, né? A elastina e a fibrilina da fibra elástica, e todos esses compostos macromoleculares aí da substância fundamental são produzidos por células, né? Dos tecidos, no tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem uma célula específica que faz isso, que vocês vão conhecer no vídeo de células, mas a gente está falando aqui de um componente que ele vem do sangue, né? Aqui a gente tem um esquema, um desenho esquemático representativo aqui de microcirculação, onde vocês conseguem ver a produção e chegada desse líquido tissular, desse líquido tecidual aqui, no que seria esse tecido conjuntivo aqui. Tá? Eu gosto muito desse desenho, Juqueira e Carneiro, e ele mostra aqui o ambiente de capilares com seus dois braços, né? Fazendo aqui a transição pela meta-arteríola, aqui pela porção arteriolar, que é a porção de chegada do sangue, aqui para esses capilares, que são vasos de troca, e aqui o destino desse sangue, aqui, através de uma vênula pós-capilar, aqui no braço venoso, né, do sistema venoso, o braço venoso do capilar, representado pela vênula pós-capilar. Então, o que acontece? O que acontece é que quando esse sangue chega pelo sistema arterial, ele chega sob alta pressão, né? O sistema arterial trabalha sob alta pressão. Então, a gente tem uma força muito grande exercida por esse sangue aqui nessa parede, né, arteriolar, uma força naturalmente elevada, né? E a gente tem aqui, concomitantemente com essa força que já existe, com essa redução de calibre que vai existindo a partir da ramificação, muitas vezes, da meta-arteríola, a gente tem que essa elevação na pressão hidrostática gera a saída de líquido, né? Então, o plasma, a parte líquida do sangue, acaba sofrendo, em parte, um extravasamento para o tecido ali conjuntivo adjacente, através do capilar, através da permeabilidade mesmo, que esse capilar possui naturalmente. Então, esse líquido ele sai com os componentes cristalóides, né? O componente coloidal principal fica preservado, e a gente tem uma redução do volume desse sangue aqui, pela saída de líquido, e pela presença, pela continuidade dessas proteínas coloidais aqui, acontece que, do outro lado, a gente vai ter naturalmente uma elevação dessa pressão osmótica, que essas proteínas vão, né, através de uma força coloidosmótica, vão realizar de atração de volta para esse líquido aqui, na porção do braço venular, aqui desse capilar.
Então, no meio de tudo isso, a gente tem aqui o sistema linfático, né? Então, esse líquido ele é drenado pelo sistema linfático. Esse dreno que o sistema linfático realiza, ele é muito importante, né? Porque que vai constituir aí a linfa, né? Vai ser no sistema linfático que ele caminha muitas vezes até paralelo com o sistema vascular sanguíneo. Ele vai ter um sistema de filtração dessa linfa pela interposição de gânglios, estruturas linfáticas. Essa linfa vai ser filtrada e também uma resposta imune vai ser, né, direcionada, caso antígenos presentes nesse líquido que venham aqui através dessa drenagem sejam identificados, né? Então, a gente vai discutir com detalhes isso em 2 aulas, um pouco na aula de sistema circulatório, que a gente discute um pouco, e também na aula de órgãos linfóides, né, que são vídeos outros que vocês podem consultar futuramente. Então, aqui a gente tem, bom, no final a linfa ela vai ser reintegrada, né, ao sistema vascular sanguíneo através da porção venosa. E aqui esse desenho também que eu gosto muito da Infoescola, que mostra aqui o capilar com seu braço arterial lá e venoso, né? Arterial e venoso, aqui mostrando a saída de líquido, né, para a filtração. E aqui também a absorção, né, que está ilustrada aqui, já foi discutida através desse desenho. Então, a parte de líquido que fica aqui, né, que nem retorna e nem está sendo drenada pelo sistema linfático, vai constituir o chamado líquido tecidual, o líquido tissular. E, portanto, esse líquido tecidual ele tem uma homologia muito grande, né, de composição bioquímica com o sangue, né? Então, a gente tem aí as características de produção e chegada desse líquido tecidual. Falar aqui, para finalizar, de uma questão que é clínica, e que diz respeito ao edema, né? O edema, na verdade, edema é uma expressão clínica, né? Não é uma expressão da histologia, da histopatologia. Então, falar edema clínico é um pouco de redundância, mas quando a gente fala de edema, muitas vezes a gente está falando de um acúmulo de líquido nos espaços intercelulares, dos tecidos conjuntivos ali. Que a gente traz aqui nessa imagem corada por HS, esse espaço aqui que vocês estão vendo, de separação, né? Muito grande entre essas fibras, né? Espaço branco. Então, aqui seria o que a gente corresponderia clinicamente chamando de edema. E esse acúmulo de líquido ele acontece em diversas situações. Eu trouxe aqui algumas situações. Bom, quando a gente fala de aumento da permeabilidade capilar, a gente está falando de um mundo de situações, mas eu trouxe aqui o exemplo da alergia, que ilustra bem, né? E que a gente vai discutir no vídeo de células, quando a gente falar da função de mastócitos, como acontece esse aumento da permeabilidade capilar e que faz com que haja esse acúmulo de líquido ali, né, que corresponde clinicamente ao edema. Da mesma forma, em algumas situações onde ocorre obstrução dos vasos linfáticos, que isso é bem exemplificado pela infecção parasitária chamada popularmente de filariose, né, de um parasita, ele habita o sistema vascular linfático do indivíduo, e especialmente em membros inferiores e pés, né, onde esse retorno já é difícil, essa drenagem por conta, né, do trabalho contra a gravidade. Então, esses parasitas obstruindo esses vasos linfáticos vão fazer com que essa drenagem de linfa seja impedida e que haja um aumento de líquido nesse tecido conjuntivo também, assim como algumas desnutrições. Alguns estados de desnutrição grave, onde os indivíduos vivem em determinadas regiões do planeta, infelizmente, né, com muito pouco acesso à comida, quase nenhum acesso ao componente proteico na alimentação, né, as pessoas literalmente convivem com a fome e a miséria. Existe um tipo de desnutrição que é uma desnutrição que cursa com edema, justamente porque o indivíduo ele não tem subunidades, né, para construir as suas proteínas ali, que são responsáveis por trazer de volta esse líquido ali que a gente acabou de ilustrar, né, ali
na porção venosa do braço venoso do capilar. Então, esses indivíduos, muitas vezes, eles têm edemas, principalmente nas pernas, no tornozelo, nos pés, muito acúmulo de líquido no abdômen, né? Então, isso acontece também em alguns estados de desnutrição graves, infelizmente. Bom, então aqui eu encerro a minha abordagem de matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? Se inscrevam no canal Amo Histologia, que tem como objetivo divulgar o conhecimento de histologia, popularizar o conhecimento de histologia, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!